Às vezes na vida, uma mulher precisa entender o poder que carrega. Não porque queira se exaltar, mas porque, em alguns momentos, é exatamente isso que Deus deseja dela, que ela compreenda sua autoridade espiritual. A unção que carrega não é apenas um dom, mas uma arma poderosa contra as trevas. O inferno a teme porque sabe que, onde ela pisa, a atmosfera muda. Ela não se abala com os ventos contrários, pois é guiada pelo Espírito Santo. Sua presença carrega fogo, e sua vida é um campo de batalha onde as trevas sempre perdem. Quando uma mulher anda em intimidade com Deus, ela se torna uma ameaça para o inferno. Seu clamor quebra correntes, sua adoração desmorona muralhas e sua intercessão faz tremer os alicerces do reino das trevas. Ela não precisa gritar para ser ouvida, sua autoridade está na conexão que tem com Deus. As portas do inferno não prevalecem contra ela, pois sua força não vem de si mesma, mas daquele que habita dentro dela. Onde ela chega, o ambiente se transforma, porque a presença de Deus a acompanha e manifesta seu poder. Antes de continuarmos, peço para que você se inscreva no canal e deixe o like. Isso é muito importante para nós. E se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras. Versículos para fortalecer sua caminhada. Orações para te guiar todos os dias. Desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe o seu e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. Muito obrigado e vamos nessa. A mulher ungida não precisa ser reconhecida pelos homens para saber quem é. Sua identidade está firmada na palavra de Deus, e sua força vem do alto. Ela não teme ataques espirituais, porque sabe que a batalha já foi vencida na cruz. Os demônios tremem ao ouvir sua voz, porque suas palavras carregam vida, autoridade e o próprio sopro do Espírito Santo. Ela não se abala com as circunstâncias, porque seu coração está ancorado na promessa de que Deus é seu refúgio e fortaleza. Em uma geração onde muitos se perdem na busca por aprovação, essa mulher permanece firme na presença de Deus. Ela não se curva diante dos padrões do mundo, porque sua fidelidade está no Senhor. O diabo tenta distraí-la, mas falha miseravelmente, porque sua mente está renovada pela palavra. Sua oração não é uma repetição vazia, mas um decreto de guerra que destrói fortalezas espirituais. Ela não apenas sobrevive às lutas, ela avança e toma território para o reino de Deus, pois nasceu para conquistar. Ela não teme o que está por vir, pois sabe que o Deus que a chamou é fiel para cumprir suas promessas. Seus passos são guiados pelo Espírito, e onde ela pisa, a luz dissipa as trevas. Sua voz carrega a autoridade do céu, pois seu coração pulsa no ritmo da vontade de Deus. Cada batalha que enfrenta a torna ainda mais forte, pois sua força não vem do que é terreno, mas do eterno. Ela é uma guerreira, e o inferno sabe que não pode detê-la, porque maior é o que está nela do que o que está no mundo. E é isso que torna essa mulher inabalável. Sua força não vem da sua própria capacidade, mas da unção que Deus derramou sobre sua vida. Ela não luta com armas humanas, mas com as armas espirituais que destroem fortalezas. O diabo pode tentar enfraquecê-la, mas nunca terá sucesso, porque a presença de Deus nela é um escudo inquebrantável. Sua oração abre caminhos, sua adoração abala reinos, e sua fé destrói barreiras. Ela não é apenas uma mulher, é uma enviada do céu, uma embaixadora do reino. A oração dessa mulher é um trovão no mundo espiritual. Quando ela se ajoelha, o inferno se abala. Quando ela declara a palavra, anjos são enviados em missão. Sua fé não se baseia no que vê, mas no que Deus prometeu. Ela não teme as tempestades da vida, porque sua casa está edificada sobre a rocha inabalável. Sua confiança em Deus é a chave que a mantém firme quando tudo ao redor parece desmoronar. Ela sabe que seu propósito não pode ser frustrado, porque foi o próprio Deus quem a levantou. A fé, para essa mulher, não é apenas um conceito, mas uma arma de guerra. Ela sabe que a batalha espiritual é real, mas não teme, porque está vestida com a armadura de Deus.
Sua voz é um decreto, suas lágrimas são sementes de vitória, e sua perseverança é um testemunho vivo do poder de Deus. Os planos do inimigo são frustrados sempre que ela ora, porque sua intercessão é carregada de unção. Seu nome pode não ser conhecido na terra, mas é temido no inferno. A mulher cheia do Espírito Santo é forte porque sua força vem do Senhor. Quando ela coloca sua confiança nele, se torna imparável. Não porque é perfeita, mas porque caminha na dependência daquele que nunca falha. Ela pode enfrentar desertos e tempestades, mas sua fé permanece firme, pois sabe que Deus sempre a sustentará. Ela é a prova viva de que uma mulher em oração pode mudar destinos, transformar gerações e causar perdas irreparáveis para o reino das trevas. Ela entende que a batalha é constante, mas não recua. Quando se depara com obstáculos, não se desespera, mas se fortalece. Cada dificuldade é apenas mais um degrau para levá-la ao propósito para o qual foi chamada. Ela sabe que sua luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais da maldade. Porém, ela não teme. Pois, como mulher de fé, ela nunca luta sozinha. Deus está ao seu lado, e diante disso, o inferno recua. A coragem que vem da unção não é a ausência de lutas, mas a disposição de guerrear com ousadia. A mulher cheia do Espírito Santo não é isenta de ataques ou desafios, mas ela os enfrenta com autoridade. O inferno treme quando ela se levanta em oração. Por mais que as tempestades se levantem, ela sabe que nunca estará sozinha. Deus é sua fortaleza, e é nele que encontra poder para avançar sem medo. Olhe para as mulheres na Bíblia e veja o impacto que tiveram contra o reino das trevas. Ruth, que permaneceu fiel e foi redentora de sua geração. Maria, que carregou dentro de si o Salvador do mundo. Débora, que liderou um exército e profetizou vitória sobre seus inimigos. Essas mulheres não foram apenas resilientes, elas foram guerreiras espirituais, agentes do reino de Deus. A mulher cheia da unção do Espírito Santo não se dobra às circunstâncias. Ela se fortalece, avança e conquista, pois sabe que sua vida é uma arma contra o inferno. Uma árvore sem raízes é facilmente arrancada pelo vento, mas uma mulher enraizada em Deus permanece firme diante de qualquer tempestade. Ser firmada no Espírito Santo significa carregar uma força sobrenatural que não pode ser abalada. Quando uma mulher entende que sua fonte de poder está na presença de Deus, ela se torna inabalável. Seu caráter, suas escolhas e sua missão são todos guiados pelo fogo do Espírito que habita dentro dela. Sua fé não é uma emoção passageira ou um ritual vazio. É um compromisso diário de caminhar em santidade e de ser um canal da glória de Deus na terra. Quando uma mulher está cheia do Espírito Santo, sua confiança não depende das situações externas. Ela caminha com convicção, porque sabe que sua identidade vem do alto. Se algum dia se sentir fraca, ela não se desespera, pois suas raízes espirituais a sustentam. Ela sabe para onde olhar e em quem confiar. Por mais que o inimigo tente enfraquecê-la, sua essência permanece intacta. A unção que carrega lhe dá discernimento para tomar decisões certeiras, pois Deus guia cada um de seus passos. Como uma árvore frondosa, ela se torna um refúgio para os que buscam conselhos e uma fonte de sabedoria que alimenta aqueles ao seu redor. O mundo pode tentar derrubá-la, mas nada pode remover a paz que habita nela. A solidão, muitas vezes vista como fraqueza, é na verdade uma das maiores armas de uma mulher ungida. Quando ela está a sós com Deus, os céus se abrem. É no secreto que sua autoridade espiritual é forjada. O mundo pode estar em constante caos, mas a mulher que se recolhe para buscar a Deus se torna uma coluna inabalável. O inimigo quer distrair, quer manter a mente ocupada com ruídos, mas ela sabe que seu poder vem do silêncio diante do Pai. Para uma mulher cheia do Espírito Santo, estar sozinha não é estar desamparada, mas estar em um ambiente onde pode ouvir Deus com clareza. É no secreto que recebe estratégias para vencer batalhas. Ela se questiona: quem sou eu? Qual é minha missão? E, no silêncio, Deus responde com clareza. Quanto mais se esvazia das distrações, mais se enche da presença divina. Seu espírito se fortalece, e sua visão se alinha com o propósito eterno.
A solidão não é um peso, mas uma preparação. Ao se afastar das vozes do mundo, ela se torna mais sensível à voz do Espírito. Isso a capacita a tomar decisões sábias, alinhadas com a vontade de Deus. Quando entende isso, percebe que nunca esteve só. Em cada passo, em cada oração, Deus está com ela. E quando ela avança, o inferno recua, porque a unção que carrega faz tremer as trevas. Uma mulher ungida não segue as direções do mundo, mas os princípios imutáveis de Deus. Ela não negocia sua fé nem compromete seus valores para agradar aos outros. Ela vive de acordo com um propósito eterno, e nada pode desviá-la. Seu destino já foi selado pelos planos do Altíssimo, e ela caminha com a certeza de que está no centro da vontade divina. Seu compromisso não é com a opinião alheia, mas com o chamado que Deus colocou dentro dela. Viver segundo a vontade de Deus significa tomar decisões firmes, baseadas na convicção de quem você é e para o que foi chamada. O mundo tentará desviar sua missão, oferecendo atalhos e distrações, mas a mulher ungida não se deixa enganar. Ela sabe que as promessas de Deus são infinitamente maiores do que qualquer oferta passageira. Ela se guia pela voz do Espírito, sabendo que Ele sempre a levará ao melhor caminho. Sua vida não é apenas uma jornada, mas uma batalha vencida pelo sangue do Cordeiro. A busca pela aprovação dos outros é uma estrada sem destino, sempre em mutação, sempre fugidia. Mas a jornada daquela que se alinha à vontade divina não é sobre agradar os homens, e sim sobre caminhar sob a luz que nunca se apaga. Viver de acordo com um propósito maior é manter-se fiel àquilo que nos foi revelado, mesmo quando a estrada se torna íngreme e solitária. O mundo pode não compreender aqueles que escolhem essa senda, pois sua linguagem é a da conveniência, enquanto a verdade de Deus fala em eternidade. Ainda assim, quem permanece firme naquilo que é verdadeiro nunca está realmente perdido. O caminho pode parecer difícil, árduo, talvez até sem sentido à primeira vista, mas a fé não exige que vejamos o destino final, apenas que demos o próximo passo. A história está repleta de testemunhos de homens e mulheres que seguiram adiante, guiados não pela segurança das circunstâncias, mas pela confiança naquele que os chamou. Não estavam isentos de dor ou solidão, mas carregavam dentro de si a certeza de que não caminhavam sozinhos. Porque aquele que caminha com Deus pode, por vezes, ser incompreendido pelos homens, mas jamais será esquecido pelo Criador. Ruth poderia ter se rendido à amargura da perda, mas escolheu seguir adiante, sem garantias, sem promessas humanas, apenas com a convicção de que a fidelidade é sempre recompensada. Sua história nos ensina que a solidão não é um fardo para quem confia em Deus, mas um prelúdio para algo maior. Assim também foi com Maria, que aceitou o mais extraordinário do chamado sem hesitação, pois sabia que a obediência à voz divina vale mais do que a aceitação dos homens. E o que dizer de Débora? Cercada por um mundo que a subestimava, ergueu-se não com arrogância, mas com a firmeza de quem compreendia que sua força não vinha de si mesma. Liderou um povo, não porque buscava glória, mas porque sabia que aquele que é chamado para uma missão não deve temer o que virá. Essa é a marca daqueles que andam com Deus, não são definidos pelo que os outros dizem deles, mas pelo chamado que carregam no coração. Cada uma dessas mulheres enfrentou desafios que poderiam tê-las feito recuar. Mas a grande questão da fé nunca foi sobre a ausência de obstáculos, e sim sobre como reagimos a eles. O sofrimento é inevitável, mas em Deus, ele nunca é sem propósito. A mulher que escolhe caminhar com o Eterno pode se encontrar em caminhos solitários, mas jamais em caminhos vazios. A liberdade verdadeira não está em seguir o fluxo da sociedade, mas em viver sem precisar provar nada a ninguém. A autenticidade diante de Deus é o único solo fértil para uma vida significativa. O mundo exige máscaras, adaptações, concessões. Mas a mulher que compreendeu seu propósito não se submete a esses jogos. Ela é exatamente quem foi criada para ser, e isso basta. Viver dessa maneira não é um chamado para o orgulho ou a indiferença, mas para a verdade. Aquela que caminha sozinha, na verdade, não está sozinha. Ela é guiada pelo Criador do Universo, sustentada por uma paz que não pode ser compreendida pelos que ainda vivem presos às expectativas terrenas.
Sua vida não é uma peça teatral para a aprovação dos espectadores, mas uma jornada sincera de encontro com aquele que é o autor de toda a existência. A identidade de uma mulher não pode ser definida pelo reflexo turvo das percepções externas, mas pela clareza de sua relação com Deus. O mundo sempre tentará moldá-la conforme seus caprichos, mas a verdadeira liberdade não está em se conformar, e sim em ser autêntica diante daquele que a criou. A liberdade da autenticidade é um fardo leve e um jugo suave, pois livra a alma da necessidade de aprovações e dos disfarces que a sociedade insiste em impor. Aquela que compreende isso não precisa esconder-se nem pedir desculpas por ser quem é. Ela expressa suas convicções sem medo e trilha um caminho que não pertence aos homens, mas ao Criador. Ao viver com autenticidade, ela não apenas honra a si mesma, mas também glorifica a Deus. Pois não há maior louvor do que ser fiel ao propósito que nos foi dado. O mundo ensinará que a força está em números, que a segurança está em seguir a multidão, mas a mulher que escolhe caminhar com Deus aprende que há uma liberdade ainda maior na solidão. O medo de estar só é uma ilusão para aqueles que ainda não entenderam que a verdadeira companhia nunca é terrena, mas celestial. Aquele que habita dentro dela é mais real do que qualquer voz ao redor. A solidão, então, não é um vazio, mas um convite. Quando os barulhos do mundo cessam, a voz de Deus se torna audível. Nos momentos em que todos parecem ter partido, a presença divina se revela com mais clareza. A sociedade prega que a solidão é um fardo, mas a verdade é que ela pode ser o solo fértil onde a fé se aprofunda. Não se trata da ausência de pessoas, mas da oportunidade de um encontro mais profundo com o Criador. Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Ele não se afasta quando a caminhada se torna árdua, não se esconde quando os desertos da vida chegam. Pelo contrário, é na aparente ausência que ele se faz mais presente. O silêncio do mundo não significa o silêncio de Deus. Muitas vezes, é quando tudo ao redor parece vazio que ele fala mais claramente ao coração. As Escrituras nos mostram que esta verdade já foi vivida por muitas antes de nós. Quando Agar se viu rejeitada e sem rumo no deserto, não encontrou um fim, mas um Deus que a via, um Deus que escutava. Quando Maria esteve diante da cruz, contemplando o sofrimento de seu filho, sua dor não foi em vão, ela fazia parte de um plano muito maior do que sua compreensão alcançava. A mulher que caminha sozinha entende que sua força não vem dela mesma, mas de sua total dependência de Deus. Se tentasse apoiar-se em sua própria capacidade, logo se desgastaria, mas ao firmar-se naquele que nunca falha, ela descobre uma força que não se esgota. Sua solidão não é uma condenação, mas um portal para uma intimidade mais profunda com Deus. E é ali, nesse lugar de silêncio e encontro, que sua vida é moldada e fortalecida para aquilo que está por vir.